Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Fluminense, Vasco, Grêmio e Internacional. Desses 10 times, só 4 conseguiram fechar no azul no ano de 2019, os outros 6 tiveram prejuízo. E é sobre isso que eu vou contar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, pedir para você se inscrever no vídeo, acionar o sininho, assistir até o fim e se curtir, não se esqueça de deixar um like. Aproveitando para lembrar que nessa segunda-feira, a partir das 8 da noite, o convidado da live do Nicola é Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, do Antony, do Dodô, entre outros jogadores. É empresário também do Lucas Moura. Tenho certeza que a live vai ser bem legal e você está convidado. Bom, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer para falar sobre os balanços financeiros dos clubes referentes ao ano de 2019. Comecei com 10 clubes, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, além de Internacional e Grêmio. Vou te contar quais tiveram prejuízo, quais tiveram superávit na temporada passada, explicando cada um dos motivos. Dos 10 clubes citados, aquele com pior ano do ponto de vista financeiro foi o Corinthians, com um déficit contábil de 164 milhões de reais. Corinthians ainda não divulgou de forma oficial seu balanço, espera pela aprovação do Conselho Deliberativo, mas uma pessoa importante dentro do clube me confidenciou e confirmou esse valor de 164 milhões de reais no vermelho. O que eu quero dizer com isso? Que o Corinthians gastou 164 milhões a mais do que aquilo que arrecadou, um ano tenebroso, o pior da história do ponto de vista financeiro para o Corinthians. Quais as razões para esse déficit tão grande, para ter fechado com 164 milhões de reais no vermelho? Para começar, preciso te contar que a maior parte desse prejuízo tem a ver com o departamento de futebol. Até o mês de outubro, o déficit só do departamento de futebol já era de 127 milhões de reais. Quero te contar também que o Corinthians na temporada passada, assim como em outros anos, não pôde colocar nada da bilheteria em seu cofre. Toda a grana que vem da venda de ingressos é utilizada para o pagamento do financiamento do estádio. Mais detalhes importantes. Corinthians havia estimado vender 50 milhões de reais em atletas, não alcançou nem metade desse valor e tudo isso contribuiu para que a dívida corintiana alcançasse, no fim do ano passado, algo na casa dos 700 milhões de reais. Quero falar agora sobre o São Paulo, outro que não tem motivos para se recordar de 2019. Ano sem qualquer título, de eliminações precoces, como na Libertadores e na Copa do Brasil, e de um prejuízo de um déficit de 156 milhões de reais. É também o pior da história do São Paulo. Importante dizer que esse déficit tem a ver com algumas questões específicas, como por exemplo uma dívida referente à compra do Ricardinho, compra lá atrás, feita em 2002, o meio atacante vai render um prejuízo para o São Paulo de 30 milhões de reais. O São Paulo não pagou aos empresários que ajudaram na compra do Ricardinho 18 anos atrás e a dívida agora é de 30 milhões de reais, será paga até 2023. Importante contar também que outros 7 milhões de reais vão ser pagos com acordos de ex-atletas que foram processar o São Paulo. Tem mais 25 milhões e 700 mil reais de um problema do tricolor com a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. E o São Paulo ainda desperdiçou um caminhão de dinheiro ao ser eliminado na primeira fase da Libertadores e na primeira fase da Copa do Brasil. Talvez o ponto mais positivo de 2019 em relação às contas do tricolor foi a venda de atletas. 104 milhões de reais, embora a meta fosse de 120 milhões de reais. E ainda assim, apesar dessa entrada significativa de dinheiro, São Paulo fechou com esse déficit de 156 milhões de reais. Quero falar agora sobre o Botafogo, mais um com prejuízo. No ano de 2019, fechou no vermelho em 20 milhões e 800 mil reais. Botafogo previa uma receita de 250 milhões de reais, mas só foi capaz de captar 191 milhões de reais. O Botafogo se viu com enormes dificuldades para cumprir uma série de compromissos assumidos e por isso teve um prejuízo de quase 21 milhões de reais. Queria destacar que ele já havia tido um déficit em 2018, no ano anterior, de 17 milhões de reais. Números importantes e preocupantes do Botafogo. Só 10 milhões de reais ao longo de toda a temporada passada com bilheteria. 4 milhões de cotas de participação. 6 milhões, número bem pequeno, com sócios torcedores. Teve mais 9 milhões de reais de patrocínio e publicidade, outro número bem pouco expressivo para um time da grandeza do Botafogo. E para fechar, mais 11 milhões de reais com premiações. Quero falar agora sobre o Fluminense, que fechou 2019 com 9 milhões e 300 mil no vermelho.
quarto ano consecutivo em que o Fluminense fecha com déficit. O pior é que a receita em 2019 conseguiu ser menor do que a de 2018. 265 milhões de reais de faturamento no ano passado contra 297 milhões de reais do ano de 2018. Queria destacar que a venda de jogadores foi a maior receita do Flu na temporada passada, 105 milhões de reais. Esse número acabou sendo alcançado basicamente por conta das vendas do Pedro e do João Pedro. Queria chamar atenção também para a bilheteria, que melhorou, saltando de 10 milhões de reais em 2018 para 16 milhões de reais em 2019. Foram 5 milhões e 300 mil com sócio torcedor, 9 milhões e 300 mil com patrocínio, além de 81 milhões de reais com a cota de televisão. Flu perdeu dinheiro com a TV com esse novo modelo de distribuição que privilegia a classificação final do campeonato. Bora falar sobre o Vasco, que teve um déficit em 2019 de 5 milhões de reais. Bem diferente da situação do ano anterior, quando havia registrado quase 65 milhões de reais de superávit. Ainda assim, o presidente Alexandre Campelo conseguiu encontrar alguns pontos benéficos da gestão dele na temporada passada. Houve um aumento de 41 milhões de reais nas receitas recorrentes, de acordo com o Campelo, mas como não houve a venda nem do Marrone, nem do Thales Magno, os dois grandes ativos do Vasco, o Vasco acabou fechando no vermelho. Mas o grande ponto da temporada passada no Cruz Maltino diz respeito a sócios torcedores. O clube saltou para 150 mil sócios torcedores no fim do ano passado, chegou a bater 180 mil em fevereiro desse ano. Mas como a gente está falando de 2019, graças a esse aumento gigantesco no número de sócios torcedores, o Vasco saltou de 12 para 36 milhões de reais em relação à sua receita com um quadro social muito impulsionado por seu torcedor. O crescimento do endividamento também foi uma marca do Vasco na temporada passada. O Vasco saltou de uma dívida de 642 milhões de reais para 709 milhões, de acordo com o balanço oficial do clube. Quero falar agora sobre o Inter, o sexto e último clube que registrou déficit entre esses 10 que eu estou destacando nesse primeiro vídeo. O Inter teve um déficit de 3 milhões de reais, número melhor até do que havia se projetado. O Inter havia estimado uma perda na temporada de 2019 de 12 milhões de reais. O que acabou ajudando a salvar as contas? O corte de gastos interno, muito ligado ao departamento de futebol, e a venda do Nico Lopes para o Tigres do México. Ele foi vendido por 41 milhões e meio de reais, o que deu uma bela ajuda nessas contas. Ainda assim, o Inter não tem superávit em suas contas desde 2015. Anos preocupantes, foram 4 temporadas consecutivas ficando no vermelho. Em 2016 o déficit foi de 27 milhões e meio de reais, em 2017 62 milhões e meio de reais no vermelho, em 2018 9 milhões e meio no vermelho, só não foi maior porque o Delcer Sonda acabou perdoando 25 milhões de reais de uma dívida que o clube tinha com o empresário. Agora, esse déficit de 3 milhões de reais é o Inter tentando colocar as coisas em ordem, tentando colocar seu caixa em dia, mas ainda com dificuldade. O Palmeiras é o primeiro desses 10 clubes na lista a registrar superávit. É bem verdade que foi um superávit pequeno, de 1 milhão e 700 mil reais. No ano complicado para o Palmeiras, especialmente pela falta de títulos. O Palmeiras parou nas semifinais do Campeonato Paulista, foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e caiu nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Além de não ir adiante nessas competições, desperdiçando a chance de prêmios por conta dos títulos, o Palmeiras ainda viu uma debandada de torcedores. Houve uma queda grande na receita com bilheteria. De qualquer maneira, alguns ativos salvaram o Palmeiras na temporada passada. Queria destacar, por exemplo, a televisão. Foram 217 milhões de reais com TV, muito respaldado por aquele acordo com a Globo. Aquele acordo bem difícil, mas que foi conseguido pelo presidente Maurício Gagliotti. Teve mais 119 milhões de reais com publicidade e patrocínio. Boa parte dessa grana graças a Leila Pereira. Até fiz um vídeo sobre a Leila e o Palmeiras. Vou deixar o link aqui para você assistir. Teve mais 102 milhões de reais com vendas de atletas. E aí um ponto importante. O Palmeiras conseguiu mais de 100 milhões com transferências de atletas sem vender nenhum titular. De qualquer maneira, por outro lado, o Palmeiras gastou bem mais em 2019 do que nos outros anos. Os gastos, por exemplo, com salários, encargos e direitos de imagem superaram os 300 milhões de reais. Até por isso o Verdão teve um superávit bem pequeno de 1 milhão e 700 mil, como disse agora há pouco. Hora de falar sobre o Grêmio, um dos clubes mais estáveis e saudáveis do futebol brasileiro. Superávit de 22 milhões de reais, é o quarto ano seguido em que o Grêmio fecha com lucro. E o lucro na soma desses 4 anos é de 122 milhões de reais,
o Grêmio tem sido muito responsável e encontrado soluções extremamente interessantes. Queria chamar a atenção para o fato da receita ter aumentado 17% no ano passado e batido 420 milhões de reais. Nunca o Grêmio havia registrado uma entrada tão grande de dinheiro em toda a sua história. Teve também uma diminuição grande na dívida a curto prazo. Agora ela é de 126 milhões de reais, com o detalhe de que ela caiu 85 milhões de reais. Essa dívida a curto prazo caiu 85 milhões nos últimos 4 anos. É um Grêmio muito mais saudável, muito mais tranquilo, se dando ao luxo, por exemplo, de ter aplicação. Quem diria que um clube de futebol brasileiro poderia aplicar o dinheiro, quando na verdade quase todos os outros não têm dinheiro pelo fluxo de caixa e vivem de empréstimos bancários. Bora falar sobre o Santos, que é nessa lista o clube com a segunda melhor condição em relação aos números do ano passado. Mas, porém, é importante dizer que o Santos só conseguiu um superávit de 23 milhões e meio de reais graças à venda de Rodrigo. 195 milhões de reais entraram nos cofres do Peixe graças à transferência do Rodrigo para o Real Madrid. O Santos ainda conseguiu mais 30 milhões de reais com luvas da televisão, um acordo, um contrato com uma televisão, além de mecanismos de solidariedade. Ou seja, foram 225 milhões de reais de receitas extraordinárias. Não fosse por entrada de tanto dinheiro e o Santos teria fechado o ano próximo de São Paulo e Corinthians, com déficits superiores a 150 milhões de reais. Isso porque o Santos gasta muito mais do que arrecada. Estava fazendo as contas baseado no balanço do Santos e a estimativa de que o Santos gaste 10 milhões a mais do que aquilo que é capaz de faturar a cada mês. O ano de 2019 na Vila Belmiro também foi marcado por altos investimentos feitos a pedido de Jorge Sampaoli. O time bateu quase 100 milhões de reais em investimentos. Nunca em toda a sua história o Peixe havia gastado tanto com a contratação de reforços e boa parte desses 100 milhões vão ser pagos ao longo dos próximos anos. Só para citar o caso do Cueva, contratado do Krasnodar por 26 milhões de reais, o Santos só começa a pagar as parcelas pro Krasnodar a partir de 2020. Para fechar, faltou o Flamengo, o clube mais rico do Brasil e da América do Sul. Um ano extraordinário em todos os sentidos para o Flamengo. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão carioca, fazendo um grande jogo contra o Liverpool na final do Mundial e deitando e rolando quando o assunto é finanças. O Flamengo fechou com um superávit de 62 milhões e 900 mil reais, quase 63 milhões de reais de lucro com a temporada de 2019. O rubro-negro chegou a ter uma receita total de 950 milhões de reais. Se ele tivesse sido campeão mundial, o Flamengo teria ultrapassado a casa de 1 bilhão de reais com capacidade de entrada de dinheiro em um único ano. De qualquer maneira, esses 950 milhões de reais já registram um novo recorde no Brasil e na América do Sul. Nunca nenhum clube havia conseguido tamanha cifra. A CBF é a única que se equipara ao Flamengo, tendo batido na temporada passada uma receita de 970 milhões de reais. Mais números importantes sobre o Flamengo. É importante contar que esses 950 milhões de reais de receita tem muito a ver com venda de atletas. O Flamengo faturou com transferências de jogadores 294 milhões de reais somente no ano passado. 150 milhões com o Paquetá, 41 milhões com o zagueiro Léo Duarte, mais 36 milhões de reais com o volante Cuellar e mais 34 milhões com o Jean Lucas, que nem estava no Flamengo, estava jogando por empréstimo no Santos. O Fla de 2019 ainda colocou em seus cofres 109 milhões de reais com bilheteria e 61 milhões de reais com o sócio torcedor. Por conta de todas essas cifras, a receita do Flamengo no ano passado foi quase 400 milhões de reais maior do que na comparação com 2018, um salto impressionante. É bem verdade que as despesas do Flamengo no ano passado também subiram consideravelmente. O Flamengo chegou a gastar 666 milhões de reais contra 376 milhões do ano anterior. É um clube que arrecada mais e se sente confortável para gastar também mais. E os resultados, pelo menos em 2019, foram extremamente benéficos dentro de campo. O time mais rico e mais forte do Brasil deitou e rolou no futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações e números que eu queria dividir com vocês nesse início de segunda-feira. Lembrando que às 8 da noite tem live com o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, vai poder contar um pouquinho sobre a transferência da Inter de Milão pro Rubro Negro. Espero que você assista a partir das 8 da noite e comente aqui no canal do Nicola tudo o que você achou sobre esses números que eu passei agora há pouco. Ficou alguma dúvida? Gostou de algo? O que você não gostou? Prometo voltar em breve com a segunda edição desse vídeo com os outros clubes de quem não falei agora. Beleza? A gente se vê, tchau, tchau!